Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai começar aqui a conversar a respeito das não linearidades de terceira ordem. Bom, então, como a gente já conversou, né, até então, a gente já falou um pouquinho a respeito aqui de processos não lineares de segunda ordem, né, que, por exemplo, como a gente viu em aulas passadas, esse termo, né, de que 2 da suscetibilidade de segunda ordem é responsável, entre outros fenômenos, por exemplo, pelo fenômeno de geração de segundo harmônico, soma de frequência, diferença de frequência, amplificações aótica paramétrica e assim por diante. Bom, para algumas situações, né, a não linearidade de segunda ordem ela é inexistente. Então, como a gente viu na aula passada, né? Então, para materiais centrosimétricos, por exemplo, né, que 2 é identicamente nulo. Nesse caso, por exemplo, a não linearidade de terceira ordem se torna, então, a primeira não linearidade relevante, né, nesse processo de interação da luz com a matéria, nesse tipo de material. Dentre os processos bastante interessantes aí, relacionados aqui 3, estão a geração de terceiro harmônico e o efeito Kerr óptico. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer como a gente fez no estudo das não linearidades de segunda ordem e vamos primeiro fazer uma descrição um pouco mais geral, né, dos efeitos que são relacionados aqui aos processos de terceira ordem e depois, na sequência, a gente começa a descrever alguns desses processos com um pouco mais de detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então como eu falei para vocês, né, em algumas circunstâncias aí, ó, a primeira contribuição que pode ser relevante para a não linearidade de terceira ordem, né, por exemplo, em materiais centrosimétricos, né, é o processo de Q3, tá? Então, para alguns materiais, então vamos lá. Para alguns materiais onde a não linearidade de segunda ordem é identicamente nula, por exemplo, materiais isotrópicos, né? Então imagina lá para um vidro, para uma solução, né, para um líquido, a não linearidade de segunda ordem é inexistente, é identicamente nula devido à simetria. Então nesse tipo de material, Q3, né, é o primeiro processo, né, os processos de terceira ordem aqui, eles são os processos mais importantes, né? Então vamos lá. Então a gente escreve a polarização não linear como sin ε0 que 3 vezes u e ao cubo, né? E vamos fazer aquele casinho bastante simples, né? Onde a gente imagina que nós estamos incidindo aqui uma luz monocromática, né? Então o campo é um campo monocromático e o campo elétrico, então dessa onda eletromagnética, a gente vai descrever aqui de uma maneira bem simplificada como sendo epsilon, né? Que seria a sua amplitude, né? Um epsilon maiúsculo aqui, cosseno de ômega t. Tá bom? Então a gente precisa agora basicamente substituir essa expressão nesse e ao cubo que aparece ali em cima. Então vai aparecer um epsilon ao cubo cosseno ao cubo de ômega t. Tá bom? A hora que eu substituir isso daqui nessa equação. E aí a gente vai usar essa identidade trigonométrica, tá bom? Para substituir esse cosseno ao cubo. Então cosseno ao cubo de ômega t, ele é 1/4 do cosseno de 3 ômega t mais 3/4 do cosseno de ômega t. Dessa forma, a polarização não linear de terceira ordem, ela acaba sendo expressa dessa forma aqui. Dá um termo, né, na polarização não linear que ele tem uma dependência com cosseno de 3 ômega t, né, e dá um termo que tem uma dependência, um termo não linear, né, você vê aqui que a magnitude dessa polarização depende de Q3, mas ele oscila na mesma frequência do campo incidente. Ou seja, então a gente tem um termo que oscila na mesma frequência do campo incidente, né? Isso daqui basicamente está relacionado ao N2, e tem um termo aqui que oscila no triplo da frequência do campo incidente, isso aqui, portanto, está relacionado à geração de terceiro harmônico. Então, geração de terceiro harmônico aqui, né? A partir do ômega, você tem polarização em 3 ômega, e, portanto, né, dado as nossas equações de ondas, como a gente já estudou lá atrás, se eu tenho uma polarização que oscila com o triplo da frequência, isso vai me gerar luz, né, com o triplo da frequência, a geração do terceiro harmônico. Isso aqui é uma contribuição. Você tem um termo não linear de polarização que oscila na mesma frequência do campo incidente. Então isso daqui é uma contribuição não linear na mesma frequência do campo incidente, que a gente vai ver. Isso está relacionado, por exemplo, à refração não linear. Bom, o primeiro termo lá na equação da polarização, né, que é dessa aqui que eu acabei de mostrar, ela é um processo, então, que tem essa resposta
na frequência do terceiro harmônico, tá bom? Que é criada, então basicamente, eu tenho aqui um material que tem Q3, eu incido luz intensa, né, na frequência ômega, e com isso eu gero luz na frequência 3 ômega, tá bom? Então, mediante a aplicação de luz na frequência ômega, devido à polarização não linear, a gente cria aqui o triplo da frequência, tá bom? Isso daqui também pode ser entendido, visualizado, usando aquele nosso famoso diagrama de troca de fótons aqui, né? Então, basicamente, né, o que a gente tem aqui, lembrando a linha sólida, né? Então, é o estado fundamental aqui do nosso sistema, né? E as linhas pontilhadas aqui se referem a níveis virtuais, né? Então, que não são, portanto, autoestados aqui do meu sistema, tá bom? Do nosso átomo aqui, do nosso átomo livre do nosso sistema, tá bom? Mas, como a gente já combinou lá atrás, né? Esses caras aqui, eles representam, né, uma energia combinada, né, entre a energia do sistema mais a energia do campo do sistema alterado pela onda eletromagnética, tá bom? Então é isso aí que representam esses estados virtuais, né, que a gente chama de átomos vestidos muitas vezes, né? Então seria a energia do sistema real, né, mediante a interação com uma onda eletromagnética, criando esses níveis virtuais aqui. Tá bom? Então é uma coisa que a gente usa para interpretar aqui o nosso problema, tudo bem? Muito bem. Como é que a gente visualiza esse processo de geração de terceiro harmônico aqui, usando esse diagrama de troca de fótons aqui? Basicamente, né, então isso aqui, troca de fótons, na verdade, né, pessoal, isso aqui a gente fala de troca de fótons, né, entre as várias componentes de frequência do nosso campo, né? Então, lembra que toda seta para cima, então, indica que esses fótons vão ser destruídos, né? Ou, entre aspas, aqui como se fossem absorvidos, né? A gente sabe que não há absorção porque esses aqui não são estados reais, ou seja, o meu cristal ele é completamente transparente nessa frequência ômega. Então, digamos aqui que eu estou, por exemplo, vendo geração de terceiro harmônico aqui, em cristal em quartzo, né? O quartzo é completamente transparente, o quartzo absorve lá no 200 nanômetros. Então, se você está jogando luz aqui, por exemplo, no 1000 nanômetros, né? Infravermelho, então é claro que vai ser completamente, o quartzo é completamente transparente. Então, basicamente, 3 fótons, né, são destruídos e um fóton no triplo da frequência é criado, tá bom? Então, esse daí é assim que a gente vê esse nosso sistema de troca de fótons, tá bom? Então a gente tem um intercâmbio aqui, né? Uma troca de fótons entre as várias componentes de frequência do nosso campo. E é claro que aqui a energia novamente se conserva, né? Porque nós temos que 3 fótons na frequência ômega são destruídos para criação de um fóton na frequência 3 ômega. Bom, pessoal, então basicamente quando a gente tem um processo de geração de terceiro harmônico, é um processo de Q3, então a gente entra com ômega, como eu mostrei até agora, e sai com 3 ômega. Só uma curiosidade, talvez, para vocês aí que já trabalharam um pouquinho com isso no laboratório. O processo de geração de terceiro harmônico, por ser um processo de Q3, ele, obviamente, é mais fraco, né, do que um processo de Q2, um processo de geração de segundo harmônico, ou um processo de soma de frequência por Q2, tá bom? Então, pessoal, na verdade, muitas vezes lá nos equipamentos que a gente compra ou em algum laser que a gente compra que gera o terceiro harmônico, esse terceiro harmônico, na verdade, não é gerado via um processo de Q3, né? Não é gerado via uma não linearidade de terceira ordem. Em geral, ele é gerado via uma não linearidade de segunda ordem. Então, a gente gera esse 3 ômega, na verdade, fazendo o quê? Você gera o 2 ômega via Q2, e depois você faz a soma de frequência entre o 2 ômega e o ômega. O 2 ômega gerado no processo de Q2, né? E depois você soma o 2 ômega com o fundamental em outro processo de Q2 para gerar 3 ômega, tá bom? Então você faz ômega mais ômega, e aí vai dar 2 ômega. Aí você tem um outro cristal para fazer soma de frequência, porque como a gente sabe tem que estar numa condição de phase matching agora para o processo de soma de frequência de geração de 3 ômega. Aí esse outro cristal ele vai gerar o 3 ômega misturando 2 ômega com ômega, tá bom?
isso aí é mais comum, é muito mais comum, é muito mais frequente você ver isso daí em vários lasers, né? Do que a geração direta de 3 ômega, porque obviamente é um processo bem mais fraco. Então, só para terminar essa história aqui, se você olhar esses lasers, por exemplo, lasers que o switch, que operam em nanosegundo, né? Eles, em geral, eles têm um cristal para gerar o segundo harmônico normal, então ele opera lá em torno de 1000 nanômetros, ele gera o verde 500 nanômetros, então é 1064, 532, e ele em geral tem um outro cristal para fazer o terceiro harmônico via um processo de soma de frequência via Q2, tá bom? Bom, pessoal, então voltando aqui, o segundo termo, então o primeiro termo da polarização a gente já conversou bastante, um pouco sobre ele, né? Não bastante, mas conversamos aí sobre ele, e a gente entende que ele é um processo de terceiro harmônico, e obviamente, né, pessoal, existem, para que isso possa ser observado, né, a gente também tem aquelas mesmo tipo de condição de phase matching que a gente viu para os processos de Q2. Então isso aí não vai acontecendo de graça, não. Muito bem. O segundo termo aqui daquela nossa expressão, né, que na verdade ele descreve o que? Como eu falei anteriormente, uma contribuição não linear, né, na nossa polarização aqui, uma contribuição não linear na polarização na mesma frequência do campo incidente, tá? Então, como eu já mencionei lá atrás, esse termo aqui, ele é o termo que está relacionado a uma contribuição não linear no índice de refração, né? Só porque se mantém a mesma cor, né? Se mantém a mesma frequência, né? Então, a primeira suspeita é que isso daqui esteja relacionado ao índice de refração, que, portanto, vai ser experimentado pela luz na própria frequência ômega, tá bom? Esse índice de refração aqui, na presença desse tipo de não linearidade, aqui, de não linearidades Q3, a gente em geral escreve dessa forma, né? N é igual a N0 mais N2i, aonde esse N2 que aparece aqui é chamado então de índice de refração não linear, e obviamente I é a intensidade da onda eletromagnética incidindo lá no nosso material. Esse N2 então ele vai ser relacionado com Q3 dessa forma, então N2 é proporcional a Q3, tá bom? Então, uma vez que nós estamos medindo N2, na verdade, é uma grandeza macroscópica que nós conseguimos medir, com a qual a gente consegue aqui determinar a suscetibilidade não linear de terceira ordem, tá bom? Então, a relação aqui é essa, né? O resto aqui são todas constantes que a gente conhece para o material, né? Índice de refração, ε0 e C. Bom, se a gente considerar aqui agora uma polarização, né, considerando o nosso termo de polarização que a gente está trabalhando aqui, né, o ε0 que 3 é ao cubo. Se a gente agora aplicar, né, para ser o mais genérico possível, né, como a gente tem 3 campos aqui, vamos imaginar que a gente tem um campo incidente em 3 frequências distintas, ômega 1, ômega 2, ômega 3, conforme está mostrando aqui. Então a gente vai estar aplicando aqui um campo nessas 3 frequências. Bom, é claro que se você agora substituir essa equação naquela equação de cima ali, a gente vai ter diversos termos de polarização nas diversas combinações de frequências que podem aparecer aqui, tá bom? Então, por exemplo, né, na real, a gente vai ter 44 diferentes combinações de frequências, tá bom? Ômega 1, obviamente, ômega 1, ômega 2, ômega 3, né, que são aqueles termos então que dão a refração não linear, que é um que a gente já conversou um pouquinho aqui, só que, né, então a gente vai ter um termo de polarização não linear em terceira ordem nas mesmas frequências dos campos incidentes, ômega 1, ômega 2, ômega 3, vai ter os terceiro harmônico de cada uma, né, os harmônicos aqui, 3 ômega 1, 3 ômega 2, 3 ômega 3, e aí a gente vai ter um monte de outras coisas. Então a gente vai ter ômega 1 mais ômega 2 mais ômega 3, ômega 1 mais ômega 2 menos ômega 3, e assim por diante, até chegar a termos do tipo 2 ômega 1 mais ômega 2, 2 ômega 1 menos ômega 2, e assim sucessivamente, tá bom? Então essas são todas aí considerando obviamente todas as frequências, né? E as frequências negativas aqui nessa nossa interpretação bem genérica, né? Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem um número enorme de processos não lineares, né? Isso é claro que vai escalando bastante, né? Quando você passa de Q2 para Q3, o número de distintos processos não lineares que podem estar aí aparecendo. Bom, pessoal, então de forma análoga, né, o que a gente fez lá para a não linearidade de segunda ordem, a gente pode representar aqui, né, a nossa polarização
não linear de terceira ordem como sendo aqui a somatória, né, das polarizações dos termos, né, nas distintas frequências que podem aparecer aí devido a essa interação não linear, tá bom? Então a gente escreve aqui cada uma dessas contribuições aqui dessa maneira aqui, né? Então os termos aí relacionados a cada uma daquelas contribuições que eu mostrei ali atrás, né? Cada uma dessas contribuições de diferentes frequências aqui, né? Então as amplitudes complexas dessas contribuições aqui que aparecem nessa polarização não linear, elas estão apresentadas aqui, tá bom? Porque também não tem muito outra forma de apresentar isso que ficaria uma expressão completamente enorme, né? Então vamos separando aqui, né? Então a ideia aqui é separar as contribuições nas diferentes frequências, né? Que frequências? As frequências que a gente sabe que vão aparecer devido a essa interação linear de Q3 para esse campo genérico. Bom, e é isso que vocês estão vendo aqui, tá bom? A gente está mostrando eu estou mostrando aqui essas contribuições, né, essas expressões de uma maneira mais ou menos completa, né, porque é interessante depois vocês com mais calma darem aí uma olhada, né, nessas interações, porque você consegue sacar algumas coisas interessantes que estão acontecendo aí, tá bom? Se você ver aqui, ó, em cada uma desses argumentos aqui da nossa polarização, você vai ver que a frequência, por exemplo, que aparece aqui, ω1, né, ela está associada aqui às amplitudes dos campos que nós temos aqui do lado direito da nossa expressão, né, como a gente já tinha adotado aquela convenção lá atrás, né, que a frequência negativa, né, ela é representada pelo complexo conjugado e a frequência positiva ela é representada sem o complexo conjugado. Então, por exemplo, um termo na frequência ω1 aqui, ó, então E1 é um complexo conjugado, isso daqui, né, não tem frequência, isso aqui não tem frequência, isso daqui não tem frequência, vai sobrar esse ω1 só aqui, né? Então isso aqui vai dar na frequência ω1. Aqui, ó, por exemplo, né, acho que é até mais ilustrativo aqui, ó, ω1, ω2, ω3. Então você tem ó, E1, E2, E3, então cada um contribui com uma frequência positiva. Esse aqui, frequência ω1, ω2, ω3. Esse daqui, ó, ω1 mais ω2 menos ω3. Aqui, ó, ω1 mais ω2 menos ω3, tá bom? Então é mais ou menos essa interpretação aqui que a gente tem, exatamente análogo, né, ao que a gente tinha lá para o Q2, né, só que obviamente com muito mais termos. Bom, algumas dessas interações não lineares aí, né, representam processos aqui de mistura de frequências, né? Aqui no processo, são processos que a gente chama então de mistura de quatro ondas, né? Também lembrando aquela convenção, né? Ou aquela denominação que é utilizada. Quatro ondas por quê? Né? Porque tem as três ondas incidentes, né? Mais a quarta onda que é a onda gerada. Da mesma forma que um processo de Q2, né? Era uma mistura de três ondas, um processo de Q3 é uma mistura de quatro ondas, tá bom? Então, por exemplo, né? Um daqueles processos que a gente estava vendo aqui atrás, né? Esse daqui, por exemplo, né? Que seria a geração da frequência, uma frequência ω4, que é a soma dessas frequências, a gente representa aqui nesse nosso diagramazinho ilustrativo, como sendo então ω1, ω2, ω3, gerando aqui uma frequência ω4, que é igual à soma das frequências, e no nosso diagrama de troca de fótons aqui, né, entre as diferentes frequências do campo, basicamente o que a gente tem é isso daqui, né? Então o fóton ω1, ω2 e ω3 são destruídos, né? Então, colocamos aqui os níveis virtuais e gerado aqui o fóton de frequência ω4. Né? Então essa daqui seria a geração da soma de frequências por um processo de Q3. Né? Analogamente, a gente poderia ter um outro processo, né, que seria um processo ω1 mais ω2 menos ω3, que seria exatamente esse segundo que eu estava mostrando aqui. Para esse tipo de processo, o que acontece? Né? A gente, no diagrama de troca de fótons, basicamente é isso. Né? O fóton ω1 e ω2 são criados, certo? O fóton ω3 é destruído, resultando então, né, na criação... falei ao contrário, gente. O fóton ω1 e ω2 são destruídos, né? E o fóton ω3 é emitido, né, como se fosse criado, resultando então aqui, ó, nesse fóton ω4, tá bom? Na frequência ω4, que é, portanto, né, ω1
né, mais ômega 2, que seria essa seta grande daqui até em cima, menos ômega 3, resulta aqui num fóton ômega 4. Bom, pessoal, se vocês começarem a estudar essas coisas agora, vocês vão ver que existe aí uma denominação para esses processos ópticos não lineares, que muitas vezes são chamados de processos paramétricos versus aí, né, processos não paramétricos, tá bom? Até onde eu tenho conhecimento, o porquê dessa terminologia paramétrica e não paramétrica não é muito claro. Porque é chamado assim paramétrico e não paramétrico. Mas o que significa, né, essas histórias dos processos não lineares serem paramétricos ou não paramétricos? Bom, no âmbito da questão, né, sem a gente ficar muito preocupado com a terminologia, né, é o seguinte, esse processo paramétrico aí, quando a gente fala que o processo é paramétrico, isso aqui quer dizer o seguinte, que esse processo ele é tal que os estados quânticos iniciais e final do sistema são idênticos, tá bom? Então, basicamente, né, por exemplo, só vou voltar aqui rapidinho, esse daqui seria um processo paramétrico. Você sai daqui e você volta para cá, né? Então, esse daqui também é um processo paramétrico, né? Então, os estados finais e iniciais do nosso sistema, eles são os mesmos, tá bom? Portanto, né, obviamente, nesses processos paramétricos aí, ó, a população ela pode ser removida do estado fundamental, tá bom? Por um breve intervalo de tempo, enquanto ele fica lá naqueles níveis virtuais, tá bom? Então, basicamente, é isso daí que a gente classifica aqui como um processo paramétrico, né? Então, você não tem uma transferência de população real de um nível fundamental para um outro nível excitado. Você só está falando de níveis virtuais que, portanto, lá não são autoestados do nosso sistema, do nosso átomo livre. Bom, então, por exemplo, né, quando, de acordo aí com o princípio da incerteza, né, a população ela pode ficar nesses níveis virtuais aí, ó, por intervalo de tempo, né, tal, da ordem aqui de H cortado sobre esse delta Ezinho, tá bom? Onde esse delta Ezinho aqui é a diferença de energia entre o nível virtual e o próximo nível real. Então é como se esse estado aqui, esse estado virtual, é como se ele tivesse um tempo de vida bastante curto aqui, dado pelo princípio da incerteza. Então é como se você removesse a população desse estado aqui para esse estado virtual, né, por um intervalo de tempo muito curto, né, e depois quando acaba a interação, na verdade, é como se ele nunca tivesse saído do estado fundamental. Tá bom? Desculpa, gente. Um processo não paramétrico é um processo que envolve aí a transferência de população de um estado real para um outro estado real. Tá bom? Então, aqui nesse caso de um processo não paramétrico, né, os estados finais, né, e iniciais lá do nosso sistema, eles acabam sendo diferentes. Tá bom? Bom, a diferença, então, entre esses processos aqui, paramétricos e não paramétricos, aqui, é que a energia do fóton é sempre conservada num processo paramétrico, tá bom? E no caso de um processo não paramétrico, a energia do fóton não precisa ser conservada, tá bom? Porque, obviamente, como é um processo que envolve mudança de estados reais, né, a energia pode ser transferida, tá bom, do material para o meio e assim por diante. Então, basicamente aqui é isso que a gente classifica como em ótica não linear aí, processos, assim que a gente classifica, né, esses processos como sendo paramétricos e não paramétricos. Tá? Uma outra distinção que as pessoas fazem entre processos paramétricos e não paramétricos é quando nós considerarmos aí, por exemplo, o caso um caso simples, assim, um caso usual, vamos dizer assim, de absorção linear, tá bom? Um processo, não de absorção linear, desculpa, um caso de refração não linear. Então, um caso simples de ótica linear, né, onde a gente tem a refração linear do material. Então, nesse caso, o que acontece? A parte real do índice de refração descreve a resposta, né, que ocorre em resposta, né, a resposta que ocorre como consequência, melhor dizendo,
dos processos de um processo paramétrico, né? Enquanto a parte imaginária lá, né, do nosso Q1, ela ocorre como uma consequência de um processo não paramétrico, tá bom? Então, com isso daí a gente chega meio que na conclusão que a parte imaginária do índice de refração, como a gente sabe, ela descreve a absorção, portanto, seria um processo não paramétrico. Por descrever a absorção, ela resulta na transferência de população, né, do átomo no estado fundamental para o estado excitado. Então, seria um processo paramétrico, tá bom? Seria um processo não paramétrico. Já a refração, que é descrita pela parte real do Q1, né, seria um processo paramétrico. Falar paramétrico e não paramétrico tem hora que me trava a língua aqui. Mas deu para vocês entenderem aí mais ou menos a ideia, né? Então, uma outra maneira de você, às vezes, entender um processo paramétrico é que os processos paramétricos, eles em geral estão ligados à parte imaginária, à parte real. O processo paramétrico, eles estão ligados à parte real das suscetibilidades, enquanto que os processos não paramétricos, eles estão ligados à parte imaginária da suscetibilidade. Portanto, se você tiver lá uma coisa que você só está trabalhando com a parte real, então isso daí certamente é um processo paramétrico, tá bom? Olha só, um exemplo aqui de um processo não paramétrico em ótica não linear é a saturação da absorção. Isso aqui é mais só para dar o gancho com o slide anterior, mas o que eu quero falar mesmo é da absorção saturada, tá bom? Então, um processo aqui, que é um processo não paramétrico, né? Porque a absorção saturada, ela envolve a transferência de população do estado fundamental para o estado excitado, tá bom? Mas, vamos lá. Então, aqui tem duas questões. Que diabo é a saturação da absorção e por que isso é um processo óptico não linear? Tá bom? Então, porque aqui a gente vai começar a abrir um pouco o nosso entendimento sobre processos ópticos não lineares. Bom, o que é a saturação da absorção, pessoal? A saturação da absorção, o processo de saturação da absorção, é quando a absorção daquele dado material, a gente observa esse tipo de processo quando a gente usa luz de alta intensidade. Então, quando a gente está usando luz ali intensa, né, luz laser, a gente observa esse processo onde a absorção satura, tá bom? E isso está ligado ao quê? Está ligado a absorção satura, assim, a absorção para de aumentar, né? Quer dizer, não, a absorção para de aumentar, não, a transmissão para de aumentar, né? Quer dizer, o material, você vai jogando uma certa intensidade. No regime linear, né, você, para qualquer intensidade que você usar, a transmissão do material é a mesma, concorda? Então não importa, se o material absorve 10%, é sempre 10%, não importa se eu jogo sei lá, 10 watts, né, no regime de absorção comum, ele vai ter uma transmissão de 10%. Se eu jogo 20 watts, ele vai ter uma transmissão de 10%. Acontece que quando a intensidade é muito alta, nesse regime aqui que a gente está trabalhando, né, de altas intensidades luminosas, isso deixa de ser verdade. Porque acontece que, à medida que você aumenta a intensidade, a transmissão desse material ela acaba sendo afetada. E isso, como a gente vai ver no próximo slide, talvez vai ficar mais claro do que eu ficar falando aqui só num slide cheio de palavras, isso está relacionado aqui à mudança na população dos estados de energia lá do material. Então vamos ver uma coisa rapidinha aqui. Ó. Então, quando o material ele é excitado aqui para um estado aqui de mais alta energia, então vamos dizer que a gente está no estado fundamental, tem o estado excitado, e eu vou produzir aqui a excitação, né, da população do estado fundamental para o estado excitado. Nesse regime, se você transfere agora uma população, né, mediante essa excitação do estado G para o estado E, se você transfere uma população considerável para o estado excitado, essa descrição aqui em ótica em ótica linear, né, de que o meu P é aqui vezes Z. Opa, pessoal, esqueci o ε0 aqui, provavelmente eu esqueci o ε0 em todo lugar daqui para frente, agora que eu percebi aqui. Mas vamos lá, ó. Então, já não vai ser mais descrita dessa forma aqui. Então, o P, quando você transfere uma fração considerável da população para o estado excitado,
o P igual a Q vezes Z já não funciona tão bem assim, tá bom? Por quê? Exatamente porque agora tem uma transferência substancial de população para o estado E. Portanto, a suscetibilidade linear, tá bom, desse meu sistema agora com uma fração significativa de população no estado fundamental e uma fração significativa de população no estado excitado, ela vai ser escrita como a suscetibilidade é igual, né, a população do estado fundamental vezes a suscetibilidade do estado fundamental mais a população do estado excitado vezes a suscetibilidade do estado excitado. Certo? Por quê? Porque não necessariamente o estado excitado ele tem a mesma suscetibilidade linear do que o estado fundamental, né? Em geral não tem, né? Porque muda a configuração eletrônica total de uma molécula ou de um átomo, tá bom? E esse Ng mais Ne aqui são as frações de população, né? Então Ng mais Ne é igual a 1, né? Então isso aqui é como se fosse o peso, né? Quanto mais gente tiver, se você transferir, né, toda a população para o nível Ne, é claro que a sua suscetibilidade vai ser só o que né? Se você está 50-50, então a sua suscetibilidade total vai ser 50% da suscetibilidade do estado fundamental, 50% da suscetibilidade do estado excitado. Tudo bem? Então, olha só, isso daqui pode acontecer, tá bom? Desde que a gente esteja usando luz de alta intensidade, de tal forma que essas transferências de população, elas são significativas. O que acontece quando a gente trabalha com esses lasers de alta intensidade que são usados em ótica não linear. Quando você está trabalhando com laser CW, em geral, o que a gente faz? Você despreza esse termo. Você fala assim, meu laser, ele pula o estado excitado? Pula. Eu vejo coisas do estado excitado? Eu vejo. Mas o Ne é muito pequenininho, tá bom? Então o Ne é baixo. Então não precisaria se preocupar tanto com essa história. Bom, beleza, pessoal. Então, se a gente vier nessa expressão aqui atrás agora, né, e usar aqui Ng mais Ne igual a 1, que é isso que eu estou fazendo aqui, a gente pode escrever essa expressão aqui para a suscetibilidade total do material, que é QG mais Ne, QE menos QG, tá bom? Tudo linear, tá bom? A gente está falando aqui só de... Percebe que a gente está falando aqui só de polarização linear, suscetibilidade linear. Bom, então, pessoal, a gente pega esse cara agora, essa expressão aqui, para a nossa suscetibilidade, levando em conta, né, que a gente tem suscetibilidades tanto do estado fundamental e do estado excitado, né, e levando em conta, portanto, a população do estado excitado, e a gente substitui isso daqui de volta nessa nossa expressão para a polarização, aonde a gente encontra essa expressão para a nossa polarização total. O que é a expressão para a nossa polarização? Olha só que interessante, ela mostra que a polarização é um termo de QG de 1, né, vezes Z, ou seja, né, é a polarização, o termo de polarização só referente, né, ao estado fundamental, como se todo mundo tivesse estado fundamental. Observe aqui, se Ne for igual a zero, esse termo todo se cancela, isso aqui dá a polarização que estaria relacionada apenas ao fato de que está todo mundo no estado fundamental. Mas esse termo aqui, que é Ne, QE menos QG vezes Z, e depende da população, tá bom? Então esse segundo termo aqui, como estou escrevendo aqui embaixo, ele depende da fração de população no estado excitado e, obviamente, depende da dinâmica em que essa população é criada, né? Essa fração de população vai depender da intensidade e vai depender do tempo, né? Por quê? Porque isso aqui são estados, podem ter tempos de vidas associados, né? Isso aqui está fazendo um caso bem simples, genérico, didático, mas depende aqui do tempo de vida, depende da intensidade, depende da taxa, né? Da probabilidade de absorção, da seção de choque de absorção de G para E. Então isso aqui é um negócio que pode ser complexo dependendo do sistema físico real que você tenha. Então o que acontece aqui? Esse segundo termo, ele depende desse Ne. Então depende de quanto você joga para o estado Ne, da população, e depende inclusive da dinâmica, né, de como é que isso daí acontece, né? Olha só, Ne então, só lembrando, né, ele é um Ne que depende de I, que é a intensidade luminosa, e depende do tempo, tá bom? E aqui, agora a gente pode para saber como esse Ne se comporta, a gente tem que pegar o nosso sistema, tá bom? De 2 níveis, no caso aqui, o sistema de 2 níveis, mais simples possível, tá bom? E entender, então, como é que funciona a excitação e qual que é a dinâmica de criação de populações aqui.
Para isso a gente escreve as nossas famosas equações de taxa. Então, sigma, aqui, né, a seção de choque de absorção, que vai estar relacionado aqui à taxa, né, com que eu transfiro população do G para o E. Tal é o tempo de vida do estado E. E, obviamente, as frações de população são relacionadas da mesma forma aqui. Então, a gente escreve a nossa equação de taxa, né? Então, a taxa de variação da população no estado E é igual a menos, né, NE sobre tal, ou seja, a população que decai, né, de E para G com uma taxa que é dado por 1 sobre tal, mais, né, então que eu perco por essa taxa, que é 1 sobre o tempo de vida do estado, mais eu coloco população no estado E, né, que é proporcional aqui à população no estado G. Então, quanto mais população no estado G, né, mais elétrons eu tenho para transferir para o estado excitado. Então, é NG, né, que eu escrevo aqui já para simplificar como sendo 1 menos NE, mais isso daqui, ó, é a tal da nossa taxa de bombeio, né, ou taxa de excitação. Quer dizer, qual que é a taxa em que eu jogo a população do estado ENG para o estado NE? É sigma, que é a seção de choque de absorção, vezes a intensidade dividido por H cortado ômega, tá bom? Onde o sigma que aparece ali é a seção de choque de absorção, o I é a intensidade e o tal aqui é o tempo de vida do estado excitado. A solução dessa equação de taxa, né, que a gente estava observando aqui anteriormente, dessa equação de taxa aqui, né, ela pode ser encontrada, né, se você puder fazer o limite aqui, ó, em que, ou se a gente puder considerar o fato de que 1 menos NE é aproximadamente igual a 1, ou seja, quando a transferência de população para o estado excitado não é muito intensa, né, que acontece quando a intensidade não é muito alta ou quando a transferência daqui para cá não é muito alta, né, ou quando o sigma não é muito alto, ou o que seria, né, quando o sigma não é muito alto ou quando a intensidade não for muito alta. Então esse limite aqui vai valer, né? Então 1 menos NE nessa conta aqui, ó, 1 menos NE, a gente aproxima de 1, né? E aí dá para resolver de uma maneira um pouco mais fácil, né? E a solução para essa equação de taxa, né, como que a população varia no estado excitado, é dado por essa expressão aqui, tá bom? Por essa integral. Para o caso mais geral, né, onde essa aproximação aqui, ó, não pode ser feita, né, não é válida, ou seja, que muitas vezes é o que a gente tem nos nossos experimentos, a intensidade é alta o suficiente de tal forma que não é uma boa aproximação usar aqui 1 menos NE igual a 1, ou seja, NE é apreciavelmente diferente de zero. Nesse caso, o que a gente faz, na verdade, é que a gente reagrupa essa expressão toda aqui, né? Então a gente junta aqui todos os termos do lado direito da equação que dependem de NE, né? E com isso a gente escreve uma grandeza taulinha, onde esse taulinha é tal sobre 1 mais I sobre o I de saturação, onde esse I de saturação é esse H cortado ômega sobre sigma tal que aparece lá dentro, tá bom? E nesse caso aqui, então, a absorção do material alfa, né, vai ser aqui a densidade, né, de átomos ou moléculas que eu tenho no nosso sistema, vai ser igual a 1 menos NE, né, onde 1 menos NE é o NG, né, que é a população do estado fundamental. Então, qual que é a absorção? A absorção é NG vezes a seção de choque vezes a densidade de átomos que a gente tem lá no nosso sistema, tá bom? E basicamente esse I de saturação que aparece aqui, né, refere-se aí à saturação do meio, né, que ocorre à medida que o estado de menor energia aqui vai sendo depopulado. Eu vou explicar isso daí melhor num próximo slide daqui a pouquinho. Mas basicamente, né, à medida que a gente vai transferindo população bastante fortemente, né, transferindo população do estado G para o estado E, a gente vai depopulando, a gente vai esvaziando o estado G e a gente vai lotando aqui, preenchendo o estado E, tá bom? Então, é isso que vai ocorrendo aí à medida que a gente vai transferindo essa população com diferentes intensidades, tá bom? E aí, obviamente, vai chegar um momento que como se você esvaziasse essa população, e aí você não tem mais como ter absorção, porque não tem mais átomos ou moléculas no estado fundamental.
então a absorção ela estanca num determinado valor, né? Certo? Porque não tem mais como absorver. Bom, tudo bem. Isso, então, voltando aqui, a gente tem que resolver agora essa equação, que também é possível de ser resolvida para esse sistema aqui de 2 níveis, tá bom? Portanto, mas voltando, então, vocês já entenderam aqui, eu estou me enrolando um pouco com essa história, mas o que eu queria que ficasse claro para vocês aqui, ó, dessa expressão é bastante claro. O NE depende de uma parte dinâmica, né? Então depende daquele tempo de vida. Aqui, analogamente, vai depender de um tempo tal linha, né? E esse tempo tal linha vai ser um pouco mais complicado, porque vai depender aqui da intensidade, da intensidade da saturação, mas tem uma resposta dinâmica. E tanto o NE nessa consideração quanto nessa consideração, eles dependem da intensidade. Tá bom? Então a população que eu tenho no meu estado NE, ela vai depender da intensidade, é óbvio, né? Então tá aqui nessa resposta aqui dá para ver imediatamente, depende do I, né? Quanto maior o I, maior o NE. Então o NE, de uma certa forma, né, ele é proporcional, vai ser proporcional à intensidade. Bom, então vamos lá. Se eu voltar agora lá, considerando meu material centro simétrico, ou seja, que 2 é igual a 0, a polarização total então vai ser que G de 1 vezes Z mais, que é esse termo lá atrás, né, que é esse termo lá atrás, que vem do meu termo Q1, certo? Mais o termo de Q3, certo? Q3 do estado fundamental, faltou um parênteses aqui, vezes o E ao cubo, mais o quê? Esse termo que depende, que era esse termo aqui atrás também, esse termo agora aqui que depende da diferença da suscetibilidade linear entre o estado fundamental e o estado excitado vezes Z. Então vamos lá, é isso que eu estou escrevendo aqui. Só que como a gente viu nos slides anteriores, esse N de E aqui, né, devido à dinâmica de excitação aqui do processo para o estado excitado, ele depende da intensidade. E a intensidade depende de E ao cubo. Então, olha só o que acontece. Esse cara aqui, ele depende da intensidade, que depende do E ao quadrado. Com esse E aqui vai dar um E ao cubo. Tá bom? Então, gente, o processo de Q3 tem uma não linearidade canônica aqui de terceira ordem. E esses processos de estados excitados, devido à criação de átomos no estado excitado, ambos eles têm a mesma dependência. Isso daqui vai com E ao cubo, isso daqui vai com E ao cubo. Tá bom? Então ambos têm a mesma dependência com o campo. E por essa razão, né, muitas vezes aí as pessoas confundem a natureza de um processo não linear. Às vezes as pessoas falam, eu estou aqui com uma não linearidade, eu tenho aqui um material, estou jogando luz na região absortiva do material e eu estou vendo um efeito de Q3. Não, você não está vendo um efeito de Q3, você está vendo um efeito de QE menos QG linear. E ele como ele tem uma dependência parecida com esse processo aqui, né, que é um processo de Q3 de verdade, ele é confundido muitas vezes com os outros processos. Mas o que eu queria dizer para você? Então, Kleber, isso aqui não é ótica não linear? Aí depende um pouco de com quem você conversa. A questão toda é que, de uma maneira estritamente canônica, sei lá, ortodoxa, processos não lineares são os processos que envolvem polarizações não lineares, né? Expansão da polarização, em termos de Q2, Q3, Q4, Q5, né? Então, isso era uma maneira, né, que algumas pessoas consideravam processos não lineares. Obviamente, processos não lineares também, esses tipos de processos, eles são processos onde a polarização, né, a não linearidade, elas dependem da intensidade. Então, a partir de um certo tempo, passou-se a considerar também esse tipo de efeito como sendo um efeito não linear. Por quê? Porque ele também depende da intensidade, assim como os processos de polarizações de suscetibilidades de ordem mais alta. Tá bom? Então, isso aqui é importante, gente. Então, assim, isso é um processo não linear porque ele tem uma dependência não linear na não linearidade, assim como os demais processos, vamos dizer, mais tradicionais de polarizações não lineares, tá bom? Mas são coisas de natureza diferente. Então, a gente sabendo o que é, não tem problema, tá bom?
Então é claro que se você estiver em ressonância, você precisa estar em ressonância, né, para que você faça essa transição. Você tem que estar em ressonância. Então é claro que se você estiver em ressonância, esse processo vai ser muito maior do que esse. Isso aqui não vai nem aparecer, tá bom? Então quando eu estou em ressonância com estados de energia do nosso sistema, esse processo domina. E esse processo ele é completamente desprezível. Quando eu estou fora de ressonância, é o contrário, esse processo domina. O problema, muitas vezes, é quando você está em situações intermediárias ou coisa do tipo. Tá bom? Então, isso aqui se chama processo, é considerado processo não linear porque ele depende da intensidade da luz, assim como esse processo. E, para complicar a vida dos físicos experimentais, como eles têm a mesma dependência, então algumas vezes se confunde esse processo. Você precisa tomar bastante cuidado na execução dos experimentos para determinar se você está realmente vendo um processo de Q3 ou um processo de Q1 do estado excitado menos Q1 do estado fundamental. Bom, vamos lá. E como é que a gente denomina esse tipo de processo aqui, né? A gente chama isso daqui muitas vezes de processo de absorção saturada, que a gente chama de SA, ou processo de absorção saturada reversa. Como é que isso daí funciona? Então imagina o seguinte, ó, você está transferindo a população do estado fundamental para o estado excitado, e uma vez no estado excitado, os átomos eles podem absorver e ir para um segundo estado excitado, tá bom? A absorção saturada ela acontece aqui, ó, nessa situação, quando a seção de choque do estado fundamental, aqui eu botei G, aqui eu botei F, mas quando a seção de choque do estado fundamental é maior do que a seção de choque do estado excitado, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? Eu vou transferindo população daqui para cá, tá bom? E, bom, vamos dizer assim, a seção de choque do estado fundamental é maior do que o estado excitado. Vamos dizer que a seção de choque do estado excitado é zero, então o estado excitado não absorve. Então o que vai acontecendo? Você vai transferindo população para cá, tá bom? À medida que você transfere a população para cá, então vai absorvendo, aí vai chegando uma hora, né, que você transferiu tanta população para cá que você depletou o estado fundamental, você esvaziou o estado fundamental. Como você esvaziou o estado fundamental, a absorção diminui, percebe? A absorção diminui porque a hora que você transfere a molécula para cá, ela não vai ser absorvida, ou porque esse sigma E é igual a zero, ou porque esse sigma E é menor do que esse sigma F. Então a absorção ela começa a diminuir, né? Então a transmissão começa a aumentar lá do teu material, percebe? Né? Quando você transfere daqui para cá, você não tem mais como promover essa absorção do estado fundamental para o estado excitado, porque está vazio aqui, né? Ou porque já está muito cheio aqui em cima, como você quiser entender. E com isso, a nossa seção de choque do estado, a nossa seção de choque, a nossa absorção efetiva começa a diminuir, tá bom? Porque você não tem mais como produzir absorção e esse cara que absorve pouco. Então, nesse caso aqui, é o que a gente chama de saturação da absorção, tá bom? Então ela começa, à medida que você aumenta a intensidade, a absorção cai. A absorção cai, a transmissão aumenta. No caso da saturação reversa da absorção, a seção de choque do estado excitado aqui, ó, ela é maior do que a seção de choque do estado fundamental. Tudo bem? Então o que acontece? Acontece assim, à medida que você vai populando o estado, esse primeiro estado excitado, esse elétron cai aqui e aí ele tem uma probabilidade maior de ser absorvido, né? A seção de choque dessa absorção é maior do que essa. Então, a hora que quanto mais população você começa a colocar aqui no estado, nesse primeiro estado excitado, maior vai ser a absorção efetiva do teu sistema. Então, isso aqui a gente chama de saturação reversa, porque é exatamente o processo invertido, né? Aqui você tem na saturação da absorção, você tem uma diminuição da absorção, ou seja, um aumento da transmissão, e aqui você tem um aumento da absorção, certo? Se você está aumentando a absorção, você está, então, diminuindo a transmissão. Então, aqui você aumenta a transmissão, aqui você diminui a transmissão, tá bom? Então, essas são coisas semelhantes, tá bom? Que podem acontecer aí, que a gente observa quando a gente tem esses processos não lineares, ressonantes, ou como a gente costuma falar, né, esses processos não lineares
populacionais. Muitas vezes a gente chama esses processos mais, a gente prefere usar o termo populacional, né? Porque você pode ter esse tipo de processo ressonante também, né? Ou algum tipo de ressonância favorecendo o processo de Q3. Mas isso daqui a gente chama em geral de processos não lineares populacionais, porque eles estão ligados aqui a você ter suscetibilidades lineares, né, devido à criação de população no estado excitado. Bom, pessoal, o que eu falei até agora eram coisas aonde eu estava usando aqui sisteminha simples, né? Como vocês podem ver aqui, 2 níveis, a gente estava tratando do sistema de 2 níveis porque o sistema é mais fácil da gente entender como é que as coisas funcionam. Infelizmente, né, ou felizmente, para falar a verdade, porque a gente consegue estudar bastante as coisas, na vida real, quando a gente vê essas coisas de absorção saturada, absorção saturada reversa, os sistemas moleculares que a gente trabalha são muito mais complexos, né? Então, por exemplo, às vezes você tem aqui um estado fundamental, um estado excitado, um segundo estado excitado, aí você tem um certo tempo de vida aqui, um tempo de vida para cair de SN para S1, ainda existe uma probabilidade, pode existir aqui um tempo de vida para você ir para o estado tripleto fundamental, que depois vai para o estado tripleto excitado, com seções de choques diferentes aqui, ó, sigma 01, sigma 1n, sigma t e assim por diante. Então, nesse caso, é claro que a gente também consegue escrever as equações de taxa pertinentes aqui, né? A taxa de população do estado S0, é o que eu perco de população indo aqui, ó, do 0 para o 1, né? Com a taxa de bombeio aqui W do 0 para o 1, mais o que eu recebo de população vindo do 1 para o 0, que é esse decaimento aqui do 1 para o 0. E assim por diante, assim você vai escrevendo todas essas populações. E aí é claro que nesse caso a nossa absorção, né, efetiva do nosso sistema vai ser, a absorção, né, pessoal, é N vezes sigma, né? E vezes esse N aqui, essa aqui é a fração de população, N0, esse N aqui já é a grandeza que me dá a densidade, né, em átomos ou moléculas por centímetro cúbico, por metro cúbico. Então quem que é a minha absorção efetiva que a gente mede? A absorção efetiva que a gente mede é essa densidade vezes, né, a taxa de população no estado 0, né, S0, vezes a seção de choque de 0 para 1, mais a taxa de população no estado 1, vezes a seção de choque de 1 para N, mais, se tiver gente aqui no tripleto, a taxa de população no estado tripleto, vezes a seção de choque aqui do tripleto fundamental por estar excitado. E é claro que a dinâmica dessas populações aqui, como é que esse cara está variando, né? Depende aqui da solução dessa equação, que em geral a gente resolve numericamente. Isso aqui, só para quem não é tão familiar, né? Quem nunca viu esse tipo de coisa, isso acontece muito, por exemplo, eu botei um exemplinho aqui de um processo de saturação reversa, nessas fitalocianinas, que são esses anéis macrocíclicos aqui, ó, tá vendo? Eles, em geral, apresentam esse processo de saturação reversa da absorção. Bom, basicamente, né, primeiro você tem que fazer uma espectroscopia linear para saber aqui onde essa curva verde é a absorção, para saber onde estão os estados de energia lá do seu sistema, tá bom? Essa daqui, então, é a curva vermelha, é a emissão. Então, quando você excita essa rodamina aqui por volta de 500 nanômetros, né, aqui nessa região, você vê uma certa emissão aqui, fluorescência. A partir desses dados de emissão e de emissão e de absorção, você consegue determinar então a seção de choque, né, do estado fundamental para o estado excitado, e também o tempo de vida de fluorescência que a gente mediu aqui. Isso aqui você consegue determinar experimentalmente com ótica linear simples. Bom, para o caso dessa molécula específica, só como ilustração, se você estiver utilizando apenas um pulso laser para fazer a excitação, então você não tem transferência de tripleto, porque a transferência de tripleto, em geral, ela leva bastante tempo. Então, se a gente estava estudando só num pulso ali de picosegundos, de centenas de picosegundos, por exemplo, não dá tempo de transferir para o tripleto. Então, aquele meu diagrama mais genérico, né, como esse tempo aqui é relativamente longo comparado ao pulso que eu estou jogando de picosegundos, esse canal aqui ele não acontece, tá bom? Então eu não observo nada que acontece fora de uma janela de picosegundos, tá? Então, basicamente eu fico aqui só com esse meu diagrama para os estados singleto, tá? S0, S1 e Sn, como a gente conversou antes. Então aí simplifica um pouco, né,
né, se você está trabalhando com esse esquema aqui de excitação de single pulse, né, pulso único. Nesse caso simplifica um pouco lá o nosso diagrama de nível de energia, aí aquele termo do tripleto sai da nossa interpretação da absorção. Então, mas de qualquer forma, eu consigo calcular, né, a nossa absorção resolvendo essa taxa, essa equação de taxa, determinando aqui quem que é o N0, quem que é o N1, o sigma 0,1 eu já sei, o tal 1,0 eu medi, então você vê que a gente consegue fazer uma espectroscopia legal desses estados excitados. Só para ilustrar aqui, ó, os pontinhos pretos são as medidas experimentais, então como vocês estão vendo aqui, ó, à medida que eu aumento a intensidade, a transmissão cai. Se a transmissão cai, né, à medida que eu aumento a intensidade, é porque eu estou populando o meu estado 1 e a seção de choque do 1 para o N é maior do que do 0 para o 1, certo? Então eu vou populando esse cara, a absorção do estado 1 para N aumenta, isso aumenta, se isso aumenta, se a absorção aumenta, a transmitância vai caindo. Com esse modelamento aqui, a gente ajusta essa curva, tá bom? Fazendo esse modelo, resolvendo essa equação de taxa, pegando o N1, né, e o N0 colocando aqui, sigma 0,1 eu sei, eu determino o meu sigma 1N fazendo o ajuste dessa curva. Tá bom? Então essa curva preta aqui é o ajuste, com isso a gente determinou aqui, ó, um sigma 1N de 1,6 vezes 10 a menos 17, enquanto que o sigma 0,1 era de 0,5, então você vê que é um aumento aqui quase de 3 vezes. Então a seção de choque do estado excitado, ela é 3 vezes maior do que a seção de choque do estado fundamental. Isso aqui é só para dar um exemplo. Isso aqui a gente chama também de ótica não linear. É uma ótica não linear populacional. Onde está a não linearidade? A não linearidade, repetindo, né? A não linearidade está aqui, ó, na dinâmica de criação desses estados, né? A população desse estado aqui, por exemplo, né, ela depende da intensidade. Então, ao depender da intensidade, ela vai ser uma coisa que ela vai ser não linear, né? Então ela vai ter uma coisa que depende da intensidade, como a gente está vendo aqui, ó. A transmitância depende da intensidade. Se fosse um processo linear, essa transmitância ela era constante, tá bom? Ela seria um negócio constante, porque não ia depender da intensidade, que é o que a gente vê na ótica linear. Você pega um filmezinho, você pega um filtro do laboratório, filtro neutro, como a gente fala. Você pega lá o seu filtro neutro. Você pega um filtro de 10% para colocar em frente ao seu detetor. Você coloca aquele filtro de 10% em frente ao seu detetor, acabou, ele é 10%. Não importa a potência que está chegando no seu detetor, ou a intensidade, melhor dizendo, que está chegando no seu detetor, no seu fotodetetor que está batendo no teu filtro. Certo? Se o seu filtro é 50%, ele é 50%. Se está chegando 10 watts, passa 5. Se está chegando, está chegando 5 miliwatts, passa 2,5. Entendeu? É linear. Então a transmitância seria constante, mas aqui não, ela decai devido a essa dinâmica dos estados excitados que dependem de uma coisa complexa aqui, que seria a formação de população, que depende da intensidade. Bom, pessoal, nessa primeira aula aqui, então, sobre não linearidade de terceira ordem, era essa visãozinha meio que geral que eu queria dar uma passada para vocês. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.